Cartas chilenas, sátira, zombaria, contundência na afirmação. Os poetas inconfidentes davam o seu brado dizendo assim: ô governador Menezes, presta atenção em nós, vamos satirizar você. Vejamos assim, entenda bem, pseudônimos líricos. Glauceste Saturnio, pseudônimo lírico de Cláudio Manuel da Costa. Pseudônimo lírico de Tomás Antônio Gonzaga, Dirceu. Esquece isso agora. Olhe para a poesia satírica. Na poesia satírica, Tomás Antônio Gonzaga passa a ganhar outro pseudônimo, Critilo. Tomás Antônio Gonzaga, Critilo. E o Doroteu, seu correspondente, é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, o Doroteu. Isso só na poesia satírica. O que eles fizeram? Veja como o engendro é interessante. Os dois eram vizinhos, comentávamos há pouco. E sendo vizinhos, escreviam as cartas em conjunto. Mais ou menos assim. Mais ou menos não, sejamos bem específicos, era assim. 13 cartas críticas, extremamente desordenadas quanto ao sentido prático, mas profundamente ordenadas quanto a quem queriam atingir e por que queriam atingir. Eram 13 cartas escritas do Chile para a Espanha. Como é que é? Sim. Critilo estava no Chile e falaria sobre as bobagens do governador Minésio, que governava o Chile de forma horrorosa. E essas cartas eram enviadas à Espanha, hipoteticamente traduzindo a ideia de que na Espanha estava o seu correspondente amigo Doroteu. Claro que nós sabemos que Chile e Espanha serviam apenas como cortina de fumaça, como pano de fundo para atestar as dificuldades do povo de Vila Rica e de um governador chamado Menezes que não governava nada. Como a lembrança de Gregório de Matos vem ao encontro nessa hora, exceto pelos palavrões. Gregório sempre foi mais forte, mais convicto, mais incisivo. Por sua vez, Cláudio Manuel e Tomás Antônio, sobretudo Tomás Antônio, não usavam a linguagem torpe. Usavam, sim, a linguagem mais irônica, uma espécie de cantiga de escárnio, a sátira indireta. Então, as cartas chilenas constituíram um marco da inconfidência que levou ambos, um à prisão e à morte, outro à prisão e à expulsão do país, mas que deixou para o povo de Vila Rica uma certeza: precisávamos ser independentes, e assim fomos. Do outro lado, e fechando agora a linda literatura Árcade, vale a pena não só pensarmos um pouco mais na natureza, essas imagens que vêm ao nosso encontro, mas observarmos agora o épico, ou seja, a poesia e a sua vertente épica. Épica porque é clássica, clássica porque é histórica e fez história em certos lugares desse país. Comecemos pelo texto de Basílio da Gama. Basílio da Gama, que atendia pelo pseudônimo de Termindo Cipílio. Um belo nome para você pensar, Termindo Cipílio. Talvez alguma criança agradeça. Se não, esqueça esse nome de lado e pense no poema. A história de Uruguai é uma história que se passa em 7 povos das Missões. É a liberdade dos índios que foram e que queriam independência, liberdade também, e foram os primeiros escravos brasileiros. Sim, eles queriam ser livres de um povo português e espanhol que os escravizava. Cá para nós, os índios fizeram muito bem, liderados em 7 povos das Missões, de acordo com o Uruguai, pelo chefe Cacambo. Este Cacambo, esposo da mais bela índia brasileira da época, Lindóia. Lindóia e Cacambo, lindo casal. Lindóia tinha como irmão Caitutu, Caititi em algumas traduções, se assim quisermos. E os inimigos? Um jesuíta inimigo. Este jesuíta, o Padre Balda, pai à distância de Baldeta. Foi esse Padre Balda que conseguiu, através dos seus engendros, permitir a morte do índio Cacambo e deixar viúva a índia Lindóia, que mais tarde se dirige à mata, e esse é o canto mais bonito do poema Uruguai, como é épico dividido em cantos, esse é o aspecto mais bonito, quando Lindóia busca uma serpente, porque essa serpente há de picá-la. Lindóia, com muita calma, se dirige à mata e deixa a serpente se enredar nela. Quando a serpente está à altura de seu seio, eis que surge Caitutu, Caititi, se você quiser, retesa o arco, mas por um breve instante hesita. A hesitação dele proporcionou à serpente cravar os seus incisivos no seio de Lindóia.
Logo em seguida, a seta traspassa a seta certeira de Caitutu, traspassa a cabeça da serpente. De um lado, o monstro se contorcendo, traspassado pela seta. Do outro, a bela Índia lindóia, já começando a sentir os primeiros resquícios do veneno cruel do horrendo monstro. Ainda nos braços de Caitutu, ela dirá o quanto amou o Cacambo e que permaneceria sendo feliz com ele. Padre Balda será preso, Baldeta desaparece do cenário e 7 povos das missões hoje constituem ruínas. Ruínas para sua visitação. Ruínas que mostraram a luta do povo indígena, dos bons catequistas e de alguns maus catequistas, como o Padre Balda, que queriam ajudar portugueses e espanhóis a fazer escravos. A boa dica para você é assistir ao filme A Missão. Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson. Assista à Missão e você entenderá muito o valor dos padres que deram a sua vida pelos índios e a maldade dos portugueses colonizadores e dos espanhóis colonizadores que queriam os índios apenas como mão de obra escrava, nada mais. O último poema épico que nos interessa é o poema épico denominado Caramuru. Caramuru, de um antigo frei, mais tarde apenas Santa Rita Durão. O frei Santa Rita Durão escreveu Caramuru para agradar e para dizer cá para nós que valeria a pena fazermos favores ainda ao tal Marquês de Pombal e a outras autoridades. Então vemos Caramuru. Alguém dirá assim, há uma produção cinematográfica de Caramuru. Claro que há. E essa produção é muito bem-vinda na figura de Selton Mello, de Camila Pitanga e de Débora Seco. Constituem o primeiro triângulo amoroso de nossa literatura. Não nos esqueçamos que a literatura Arcade é pré-romântica. Se é pré-romântica, teríamos que conviver com este triângulo amoroso, que não é bem um triângulo amoroso assim, pois Diogo Álvares, o Caramuru, um náufrago, deixemos bem claro isso, Diogo Álvares, o Caramuru, um náufrago, ele acaba sendo ajudado, apoiado e salvo, vamos assim falar corretamente, pela tribo, a tribo de 2 índias lindíssimas, Paraguaçu e Moema. E há uma paixão enorme, tanto de uma como de outra. Aí, mais uma vez, um alerta. Ao assistir ao filme Caramuru, não se esqueça que o filme não tem absolutamente nada a ver com o desfecho do poema épico. A linguagem cinematográfica utilizada é bonita, mas não condiz com a verdade do poema. É de bom tom ler o poema épico como um todo, que é o poema dividido em cantos, assistir ao filme, tirar as suas conclusões e guardar as ideias. Cá para nós, Diogo Álvares, o Caramuru, está diante da sua paixão, Paraguaçu. Sim, Moema é gentil, Moema ajuda, Moema apoia, mas ele é bem sincero. A sua crença, o catolicismo colocado, arraigado na íntima vocação de Diogo Álvares, o fez entender que ele não poderia ser feliz com 2 mulheres. Então ele deveria fazer a sua opção. E fez a opção. Antes de despertar maiores emoções em Moema, ele se decide, Paraguaçu será a minha amada. E trava com ela uma relação amorosa. Esse travar no sentido de apoiar, de estar junto, se alguém quiser. Abre e feche aspas para a expressão anterior. Os 2 vivem uma relação amorosa muito bonita. Tão bonita que ele decide, para evitar qualquer outra dificuldade, levá-la à Europa. Então, eles embarcam com destino a Portugal, voltar para casa. Aí, é claro, temos o problema. O problema e o morrer por amor, que será mais tarde, no século XIX, lá pelos idos de 1850, a maior marca do ultrarromantismo no Brasil. O ultrarromantismo, o amor elevado à sua consequência maior. As influências de Byron, de Musset, de Goethe na Alemanha e também de Victor Hugo na França. Mas voltando, deixa o romantismo de lado, é a próxima aula, é o próximo momento, falando necessariamente em Caramuru. Paraguaçu e Diogo Álvares vão embora, deixam as terras brasileiras e Moema não se conforma com isso. Então Moema se atira ao mar para se despedir, para jogar flores no caminho da embarcação, que era tradicional. Todas as índias faziam isso, uma maneira carinhosa de se despedir, de dizer tchau aos que estavam viajando.
Moema também faz isso, mas é claro que ao mergulhar ela permanece no mar. E quanto mais o barco se distancia, mais Moema vai tentando se achegar ao barco. Não consegue, é óbvio, e ali ainda praguejará um pouco a sorte que teve, praguejará a própria Paraguaçu para depois não viver mais. Com muita tristeza, a índia Moema será a primeira a morrer por amor, quase que dizendo assim: se ele não pode ser meu, eu não quero ser de mais ninguém, então morrerei aqui. Vários livros demonstram a imagem de uma índia morta, uma pintura. Muitos dizem que se trata da índia Moema, aquela que se sacrificou por amor, que interrompeu um triângulo amoroso que não dará certo, que nunca deu certo na literatura brasileira. Curiosamente, a literatura portuguesa no romantismo trará mais tarde Camilo Castelo Branco, em Amor de Perdição, fazendo algo assim, de uma mulher que também se atira ao mar para agarrar um corpo. É a história que um dia vale a pena ser contada em Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Por enquanto, fiquemos com a literatura Árcade, ressalvando a você o que vimos nesse encontro. Uma literatura poética, eminentemente poética, dividida em 3 segmentos: poesia lírica, poesia satírica e poesia épica. Na poesia lírica, destaque para Tomás Antônio Gonzaga, para Cláudio Manuel da Costa. Na poesia satírica, as cartas chilenas, do mesmo Tomás, o Critilo, do mesmo Cláudio, o Doroteu. E a poesia épica, com 2 belos trabalhos: O Uruguai, em 7 Povos das Missões, e Caramuru, que serviu para agradar, mas que mostrou o primeiro momento pré-romântico de sacrifício por amor. Alguém dirá assim: mas a Lindóia também se sacrificou. Não, aí é uma outra linha de pensamento. A leitura dos poemas explicará para você. Vale a pena lê-los? Sem dúvida nenhuma. Busque esses poemas e faça a leitura. Procure se inspirar na literatura brasileira do século XVIII, no épico da nossa literatura. Até a próxima.